Oi, gente, acompanha comigo no vídeo de hoje. Como vocês podem ver, essa vaca está bichada. Gente, essa vaca deu um pouquinho de trabalho, porque há dias que a gente já vem tentando, lutando com ela e não sara. Meu marido laçou ela e eu fui já passar um remédio aí pros bichos cair. Esse remédio é muito bom. Olha, o negócio tava feio e tava com mau cheiro. Depois eu já fui tentar fazer um remédio nela. A primeira tentativa não deu certo. Quando eu furei ela, ela pulou na hora. Mas vamos lá para a segunda tentativa, que também não deu certo. Gente, estava dando trabalho. Fui de novo. Eu confesso para vocês que eu estava com um pouco de medo. Mas eu consegui, gente. Eu fui lá, fiz o remédio. Quando eu apliquei, ela não pulou, ficou quietinha, graças a Deus. Depois, meu marido já foi para soltar ela. Ele perguntou se eu queria e eu não tive coragem. E ele soltou. E hoje a gente foi no campo, ela já tá bem melhor. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem.